O que é o saber primário racional? É o saber adquirido com a leitura dos 1000 livros, ou com as relidas dos 1000 livros, sem levar em consideração o redígio do desencanto, sem saber como o sentido dos assuntos são modificados pelas particularidades do redígio do desencanto. Por exemplo, o estudante, não sabendo que os assuntos racionais são apresentados entremeados uns com os outros, vai entender aqueles dois ou mais assuntos, que são explicados de forma entremeada, como se fosse uma coisa só, como se o racional superior estivesse falando de uma só coisa. Aí a pessoa passa a saber daquele assunto, mas como não sabe que tem ali elementos misturados uns com os outros, o estudante vai interpretar, por vezes, uma coisa por outra. Então, o estudante vai ter aquele saber racional, mas na forma primária, que é a forma introdutória do saber racional, sendo por isso, um saber racional, mas primário. E assim acontece. Depois de anos com os livros nas mãos, o estudante ainda não consegue definir o tu e o eu. Ainda não consegue saber do propósito da existência do ser humano e do propósito da participação do habitante do mundo racional, que se materializa em forma de máquina pineal. Ainda não consegue entender que os habitantes do astral superior são habitantes do mundo racional que lá estão. Ainda não consegue entender o propósito da primeira lida dos 1000 livros, para as demais relidas. Não sabe do curso supremo do raciocínio, e nem de seu propósito. Não sabe posicionar os eventos corretamente na linha do tempo, como por exemplo, quando se deu o alfabeto de astrologia, porque o estudante nem sabe que houveram 2 alfabetos de astrologia. Não sabe quando o racional superior está falando da geração da primeira humanidade, quando ele está falando da segunda. E como se deu a volta da primeira, e como se dá a volta da segunda. Não consegue definir com precisão o que é o raciocínio, e qual é a sua missão, e por que teve que assumir essa missão. Por desconhecer a progressividade das coisas dentro da fase racional, não sabe qual deve ser a principal comunicação visual em uma divulgação racional. Então, são esses alguns pouquíssimos exemplos de como é o saber primário racional, e como deve ser o saber racional que todos os estudantes devem ter, sabendo ou respondendo com precisão os pontos que aí estão, e os muitos que aí não estão, mas que são essenciais para a correta interpretação e compreensão dos assuntos racionais. E importa muito que todos deixemos o saber primário racional e avancemos para o correto saber racional, pois é no correto saber racional que está a maturidade racional do estudante, que é a condição sine qua non, para que todos venhamos ter a vidência racional, antes mesmo de nossa imunização racional. Salve!